a nossa atenção é a principal ferramenta. E eu não estou falando só em exercícios mentais, místicos, esotéricos. A atenção é tão poderosa que eu vou falar de uma técnica para vocês usarem no dia a dia, que é uma técnica que muita gente acha que não é uma técnica mágica, é sim uma técnica normal de comunicação. Mas ela é extremamente poderosa e pode dar sucesso a qualquer pessoa. Ela é poderosa, que eu já ensinei isso para jovens de 8 a 10 anos, e eles progrediram tremendamente. Ela é usada em cursos executivos que custam milhões, e eles sabem que aquilo vale os milhões que é pago. Ela é usada por professores que sabem a importância e às vezes não percebem a dimensão dessa técnica. Alguns vão conhecer um nome que parece com essa técnica e não pararam para pensar o quão poderosa ela é e quão abrangente ela é. Porque ela vai desenvolver a comunicação de vocês, a inteligência de vocês, a capacidade de solucionar problemas, os relacionamentos de vida, não é? Vão ajudar você a vender se você tiver clientes, vão ajudar você a não ser enganado por uma pessoa se você tiver que comprar, vão ajudar você a ter um bom relacionamento romântico, no caso, vão ajudar você a ter bom relacionamento com seus parentes, vão ajudar você a ter calma e tranquilidade na vida. Eu estou fazendo todo esse suspense para vocês ficarem cientes de que é uma técnica que vocês vão dizer: eu acho que eu conheço alguma coisa nesse sentido, mas talvez a gente não está usando tão bem. É que nem todo mundo tem uma varinha mágica, mas desse escondido só usa de vez em quando ou para algumas poucas coisas. Mas essa técnica do dia a dia, ela é até ensinada um pouco disso em cursos. Como eu falei, cursos de altos executivos ensinam. E eu tenho jovens que eu faço o trabalho de orientação e que eu também ensino para eles. É uma habilidade que desenvolve a atenção, a aprendizagem e a boa comunicação. A questão dessa é que as pessoas, quando se comunicam com os outros, normalmente elas estão dentro das próprias mentes e não estão empaticamente ouvindo a outra pessoa, não ouvem com total atenção. Mas eu estou prestando atenção, estou conversando. Se você olhar bem, vai ver que muitas pessoas conversam o seguinte: uma pessoa está falando sobre futebol e a outra sobre política. Aí uma pessoa comenta: ontem um jogo do Flamengo foi muito bom, foi assim, assado, não sei o quê. A outra pessoa: realmente, mas enquanto isso, lá no Congresso Nacional estão discutindo uma lei importante que vai mudar o 6x1, que vai mudar a nossa vida. A outra: é verdade. E no jogo, atenção que tem um jogador que eu acho que se machucou, não vai estar no outro. Aí outra pessoa responde: eu também observei isso. E também eu percebi que a nossa vida vai mudar se essa lei não for aprovada, e etc. Eles não estão se comunicando. Eles estão em mundos separados, em dimensões separadas, e não conseguem trocar informações, não trocar empatia e conexão real. Aí, se o assunto não é um assunto bobo, um assunto assim mais importante para os dois, você começa a ver que eles começam a discutir. E o mais provável é que um dos dois comece a levantar a voz para persuadir o outro a ouvi-lo e concordar com ele. E, na verdade, está persuadindo o outro a prestar atenção. E o tom de voz aumenta. Daqui a pouco, eles, para falar de uma coisa boba, como talvez futebol ou política, estão berrando um com o outro e cada vez se afastando e se desconectando mais. Vocês percebem que o que eles não sabem fazer é trocar a atenção de maneira harmoniosa? Entendendo que o conceito da atenção é o conceito da boa comunicação? Então as pessoas, quando elas ficam falando só dentro das cabeças delas, dando só um pedacinho da atenção para o outro, né? Ela está, na verdade, não convencida de que o outro tem algo importante. Então ela despreza a comunicação. E o que vai acontecer? Como ela despreza a comunicação, o outro vai sentir isso de alguma maneira. Não vai sentir empatia, não vai sentir conexão e não vai respeitar aquela comunicação. E começa a fazer a mesma coisa. Essa característica que parece um erro bobo de comunicação, a verdade afeta muito mais do que parece. É a principal dificuldade da comunicação entre pessoas. Porque falta desse esforço de prestar atenção ao outro faz com que a gente não consiga realmente trocar ideias e conseguir colaboração. Imagina um chefe que está falando, e o empregado está só pensando no argumento que ele quer falar quando o chefe parar de falar. Ou dois colegas de trabalho tentando concordar e cada um tem uma opinião de como deve ser feito um trabalho e eles não estão escutando. Cada um quer apenas argumentar o seu ponto de vista sem levar em consideração. Aí vocês vão dizer: isso é muito comum. É um grande problema. Só que esse é um problema que causa prejuízos tremendos em empresas, prejuízos tremendos na vida relacional entre pessoas. Acaba com casamentos, acaba com a vida em família. A pessoa entra, por exemplo, numa jantar de final de ano e começa a discutir com um parente e deixa de ir nas festas de final de ano por causa desse tipo de falta de compreensão. Eu já falei dos problemas. Aí vocês podem estar pensando: então significa que eu devo prestar mais atenção do que o outro está falando? Pareceria fácil fazer isso, só que a gente não tem uma estratégia boa para isso. E o segredo que eu quero falar para vocês é mostrar essa estratégia de você fazer com que você se comunique com o outro. Qual é o segredo?
Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, responda a alguém sem antes pegar o argumento da pessoa e repeti-lo com a sua ideia e verificar se é isso mesmo. Isso ele tem ensinado para o professor de português, dizendo, vamos parafrasear para ver se entendeu. Repete para você saber que entendeu. Só que a maioria das pessoas pensa que isso é só uma figura de linguagem, é algo de linguística, da psicolinguística. Mas é muito mais que isso. É redirecionamento da atenção e fazer você entrar em contato com o outro. É uma capacidade psicológica e também muito poderosa, que permite que você saia do seu nível de consciência e não fique apenas escutando na sua mente o que você quer dizer e comece a escutar realmente o outro. E é muito mais difícil do que parece. Porque quando você começa a fazer isso, você vai perceber que você tem que parar de pensar no teu argumento. E dói não pensar no teu argumento enquanto o outro está falando o argumento do outro. Mas se você não absorver o argumento do outro, o seu argumento depois, ele também não vai absorver. Se ele não vai absorver o seu argumento e você não está absorvendo o argumento do outro, de que adianta vocês tentarem conversar? Não vai fazer sentido nenhum. Se a outra pessoa não está aberta para ouvir, também não adianta você, naquele momento, falar. Então, o que você deve fazer? Quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa falou uma coisa qualquer, que seja parte de um argumento que você quer trocar com ela ou outro assunto, antes de responder, recapitule o que ela falou. Ela falou, bom, meu exemplo pode ficar bobo, ela falou, eu acho que o principal problema da nossa economia aqui é que o governo emite dinheiro sem controle inflacionário. Aí a primeira coisa que a gente pode pensar é algo concordando ou discordando e dando a sua opinião. Por melhor, por mais preparada que seja a sua opinião, se você não observar e analisar exatamente o que a pessoa está falando, quando você começar a discordar dela ou complementar, ela vai dizer, mas isso eu faltei dizer. Ela vai ou te interromper, porque ela não se sentiu respeitada, ou se sentir desconfortável porque você só está dando a tua opinião, o teu ponto de vista, sem ouvir a dela. Então, primeiro você usa o respeito da comunicação. Você fala para ela, então quer dizer que a inflação para você é o principal que causa os problemas financeiros, não é a má utilização, é o principal, porque as pessoas emitem dinheiro demais. Aí ela pode dizer, sim, porque nós temos necessidades obrigatórias de fazer face ao dinheiro e a gente começa a emitir dinheiro, só que isso cria uma bola de neve. Ela discorre do assunto, ela se sente prazerosamente entendida, satisfeita porque você realmente está escutando ela. E aí você também tem tempo, enquanto escuta, para refletir e acrescentar e realmente aprender. Pode ser que tudo que você estava pensando no teu argumento, ela disse também. E você só tem que dizer, é uma beleza, eu concordo, esse ponto ou outro que eu pensei também está na sua conversa. Não importa se você teve a possibilidade de falar todo o seu argumento. O que importa é que você estreitou a comunicação e ela se sentiu respeitada e você também, porque vocês conversaram efetivamente. Isso foi uma conexão de consciência. Agora, se algum ponto dela é um ponto cego dela que ela não percebeu, você, nesse momento que você deu o respeito dela de falar, em tese, ela vai também te ouvir. Aí você ouviu ela, depois você fala, interessante esse ponto, e tem esse ponto aqui. Esse ponto pode ser um complemento. Aí ela vai dizer, puxa, eu não tinha nem pensado nesse ponto de vista. Isso aí acrescenta, e que vocês começam a realmente trocar criatividade, conexão e consciência. E isso é algo mágico, isso chama-se alinhamento de consciências. Parece só uma estratégia de comunicação, mas usem tudo. Você pode usar, por exemplo, se você tem um produto a vender. Não adianta você chegar para a pessoa e dizer que o produto é bom. Primeiro você tem que perceber o que ela precisa e os argumentos dela. Todo mundo sabe disso, mas as pessoas não praticam de uma maneira consistente, regular, esse tipo de comunicação. Listam um bando de argumentos na cabeça e já começa. A pessoa vem um argumento e diz, eu acho que isso é muito caro. Porque é caro? Então eu vou dizer, isso é caro, mas na verdade o valor é maior por causa disso. Aí você joga uma barreira contra ela. Aí ela fala uma outra coisa, mas eu não tenho tempo agora de mudar o sistema que eu estou fazendo. Mas isso aí você está percebendo que esse sistema que você está fazendo tem essas falhas. Você não dá tempo da pessoa expor a si mesma e se conectar com você, com a sua consciência. Ela também não vai se conectar com os seus argumentos. E quando você faz isso com a prática de sempre, de certa maneira, entender o outro, repetir um pouco do argumento dele antes de falar, ela vai te dar mais a chance de você falar todo o seu argumento, sem também ficar contrapondo. Mas tem pessoas que vão aproveitar esse momento para só dar a barreira dela de informação para tentar te convencer, persuadir do ponto de vista dela, mesmo que eu não concorde nada. Sim, então você vai descobrir que essa pessoa não está preparada ainda para conversar. Você pode deixar para um outro momento. Talvez durante tanto tempo ela só conseguiu conversar com as pessoas empurrando os argumentos dela, que ela se sente apoiada pela uma pessoa escutá-la. E aí você cria uma conexão. Você vai criar uma consciência pelo simples fato que você é uma das raras pessoas que vai escutar. Aí muitas pessoas falam, é importante escutar o outro. Mas só escutar o outro calado não é o suficiente. É conectar-se com o argumento do outro e entender. Você vai ver que muita gente
Você vai fazer um teste com elas. Você vai dizer, olha, isso assim é tal, e a pessoa está lá. Aí ela não falou. Aí você pergunta a ela, você pode repetir nas suas ideias o que você acha mais importante desse comentário, dessa situação? A pessoa não lembra mais, eu não lembro direito o que você falou. Ela não estava em conexão com você. Ela estava dentro da cabeça dela só pensando em argumentos. O que ela vai começar a falar é uma outra coisa qualquer. Um outro ponto de vista. Você está falando, por exemplo, de política e ela vai para a sociedade, sai de política e vai para a sociedade. Ou vice-versa. O que significa? Que ela ainda não aprendeu essa habilidade de comunicação. Mas à medida que você conversar com ela dessa maneira, ela sentir confiança em que você está querendo interessar no que ela está falando e você está ouvindo ela vai fazer um esforço, ela vai aprender a te ouvir também. Então, nunca jamais responda alguém diretamente a sua opinião sem antes resumir e buscar ver se você entendeu a opinião do outro. Quando você faz isso, de prestar muita atenção, você está demonstrando respeito e também está demonstrando que você não vai apenas empurrar o teu argumento. Ela não vai querer forçar o teu argumento se você não tentar forçar o seu. Ficar só repetindo os teus argumentos contra ela é uma luta de espadas, não é comunicação. Aí, se algo não for entendido, vocês vão descobrir. Tudo bem, é uma ótima técnica, muito bem, eu vou usar, isso vai me ajudar, por exemplo, nos negócios e na comunicação. Só que você está, na verdade, fazendo uma coisa mágica por trás, é um alinhamento de consciência. Essa pessoa vai ter uma conexão com você que não é só um sorriso, não é só uma gentileza que vai dar para ela. Ela vai perceber que você está respeitando ela como pessoa. Vocês vão se conectar num tal nível de consciência que vocês vão ganhar mais, vocês vão ter uma consciência expandida. Você pode acrescentar o seu ponto de vista, até discordar dela se você fizer isso antes. Se a pessoa, por exemplo, ela tem uma opinião totalmente contrária a você, essa forma de falar vai fazer com que ela também fique calma na maneira de falar. Eu me lembro de um caso, de vez em quando está sendo relatado, de que tinha uma pessoa que foi conversar com um cara que era da Ku Klux Klan, aquele local ali daqueles fanáticos americanos que são altamente racistas. E ele ouviu o argumento da pessoa, ouviu calmamente os argumentos e depois que ouviu, entendeu bem os argumentos e foi expondo coisas. Não foi uma vez, não foi duas, não foi três, mas ele fez com que essa pessoa, totalmente fanatizada por toda uma cultura do Médio Oeste americano que tem, mudasse de opinião e entendesse que aquela postura racista não tinha razão de ser. Se até um caso tão extremo como esse pode ser feito, isso pode ser feito em praticamente tudo. Quando a outra pessoa se sente entendida, além disso, você está desenvolvendo uma habilidade de alta concentração. Está desenvolvendo a sua atenção. Está desenvolvendo a sua aprendizagem. Está se tornando mais inteligente. Então, quando você faz essa prática, uma conversa pode ser até um pouco mais cansativa no início. Porque essa conversa vai fazer você entender melhor, raciocinar mais, entender um ponto de vista diferente e aprender ao máximo com aquela conversa. Então, além de estreitar os laços de conexão, vai te tornar uma pessoa mais inteligente, com melhor memória, porque você vai ter que repetir e entender o argumento do outro. E quando você vai dar a sua opinião, o outro realmente vai querer dar a opinião de uma maneira mais lógica, não falar, isso é assim mesmo. Porque você está falando com calma e falando argumentos racionais. Você não vai ver mais dificuldade, ele vai partir para aqueles raciocínios manipulativos, porque você não está fazendo isso. Mas se ele fizer, você continua entendendo esses raciocínios, ele está dizendo, mas é assim mesmo, a esquerda ou a direita, ou os flamenguistas, ou os vascaínos são assim, são assado. Todos são assim, são assado. E você escutar e entender, você vai perceber com mais clareza o que a pessoa está falando e vai entender com mais propriedade, onde o argumento dele faz sentido e onde não faz. Ele também vai começar a entender onde o teu argumento faz sentido e onde não faz. Você vai aprender mais e vai ficar mais inteligente. Então, percebeu como isso, na verdade, modifica? Você coloca toda a conversa como um fenômeno de alinhamento de consciência e não de passar só a informação. Não é? Aí você até para de insistir. Quando você vê que uma pessoa não está disposta a conversar, você não insiste mais. Não sabe que a pessoa não está disposta, ela só quer repisar a opinião dela. Por exemplo, o comprador, se ele não tem nenhuma outra missão, ele é obrigado a pedir desconto, ele vai repetir desconto. Se você disser, é importante isso, mas eu não tenho margem para desconto, e ele só pedir desconto, você diz, então tá bom, nós não vamos chegar a uma conclusão aqui. Mas você manteve a relação. Então pode ser que no futuro, quando ele perceber que não vai conseguir desconto, ele volte a comprar com você. Mas se você sair e pressionar ele, disser, não, aqui não dá desconto porque o valor é mais importante, e aqui você está perdendo vantagem, e você pressionar a pessoa contra a parede, você vai perceber o quê? Que a pessoa vai se sentir desconfortável com você e nunca jamais irá comprar com você. Eu tive um colega, alto executivo, que ele aprendeu aquelas técnicas de argumentação e ele tentava impor a opinião dele.
E eu percebia que não era só eu, muita gente ficava desconfortável com a forma como ele impunha. E em algumas coisas ele tinha razão, mas a sensação ficava um travo amargo de conversar com ele. E isso prejudicou ele em muitos negócios. E no sucesso dele profissional. Ele podia estar ganhando 10 vezes mais, ser um executivo super famoso. Por quê? Por causa dessa questão. Mas a maneira de impor a postura prejudicou ele para o futuro, a vida profissional dele.